Você já sentiu que está orando, buscando respostas, mas parece que Deus está em silêncio, como se houvesse algo bloqueando sua conexão com Ele? Se tem algo que você precisa entender hoje, é que existem segredos que podem estar afastando você da presença de Deus. Eles criam um vazio, incerteza e tristeza que silenciam suas respostas e bloqueiam suas bênçãos. Mas sem o último item desta lista, é impossível quebrar as barreiras espirituais que impedem sua conexão com o Pai. Assista até o fim, porque cada ponto será uma lição essencial para transformar sua vida. Agora, imagine uma grande igreja com um microfone no altar e caixas de som espalhadas por todo o templo. O pregador está falando, a mensagem está sendo transmitida. Mas, se os fios que conectam o microfone às caixas estiverem soltos, quem está no fundo não ouvirá nada. O som existe, a voz está sendo projetada, mas a conexão foi interrompida. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Deus está falando, mas algo pode estar desligando essa conexão. E o que pode estar cortando esse fio? Há coisas que a Bíblia nos ensina que precisamos abandonar para ouvir a voz de Deus com clareza. São atitudes, hábitos e até mesmo pensamentos que funcionam como fios soltos, impedindo a transmissão da sua mensagem. E, acima de tudo, há uma conexão principal que não pode faltar. Agora, antes de continuarmos, escreva nos comentários: Senhor, eu quero te ouvir com clareza. Declare isso como um compromisso de buscar mais a Deus. Agora, prepare-se, porque algumas dessas verdades podem desafiar você, mas são essenciais para quem deseja uma conexão verdadeira com Deus. Vamos começar? Número 1. O peso da dúvida. O coração dividido não ouve a voz de Deus. Imagine Pedro, discípulo de Jesus, quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos fixos no Senhor, caminhou sobre as ondas. Mas no momento em que permitiu que a dúvida tomasse conta do seu coração, começou a afundar. Ele começou a olhar para o mar, a tempestade e tantas outras coisas. Mateus 14:30-31. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim como Pedro, muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, mas nos afogamos em nossas próprias dúvidas e medos. Queremos confiar, mas ao mesmo tempo nos perguntamos: será que é Deus mesmo falando? Será que Ele está ouvindo minhas orações? Será que Ele realmente tem um plano para mim? Mas aqui está a verdade. A dúvida não apenas silencia a voz de Deus em nossas vidas, mas nos faz afundar nos medos e incertezas do mundo. Como vencer a dúvida e ouvir a voz de Deus? Primeiro, ore com fé, sem vacilar. Tiago 1:6 nos ensina que aquele que pede a Deus deve pedir com fé, sem duvidar, pois quem duvida é como as ondas do mar, levadas e agitadas pelo vento. 2. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Assim como Pedro, precisamos focar em Cristo, não nas circunstâncias ao nosso redor. 3. Lembre-se do que Deus já fez. Sempre que surgir uma dúvida, recorde-se das vezes que Deus já respondeu suas orações e te sustentou. Se você deseja ouvir Deus com clareza, precisa abandonar a dúvida e dar um passo de fé. Confie que Ele está falando e que sua palavra nunca falha. Segundo segredo, o perigo das más companhias. Quem anda ao seu lado influencia sua conexão com Deus. Você já percebeu que, quando anda com alguém que fala alto, sem querer, acaba elevando o tom de voz também? Ou quando passa muito tempo com uma pessoa negativa, logo começa a ver a vida de forma mais pessimista? Isso acontece porque as pessoas ao nosso redor moldam nossa forma de pensar e agir. A Bíblia nos alerta sobre isso. Provérbios 13:20. O que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano.
Vemos um exemplo claro disso na história de Sansão. Escolhido por Deus para ser um juiz e libertar Israel, Sansão tinha uma força sobrenatural, mas fez escolhas erradas ao se envolver com pessoas que não compartilhavam sua fé. Dalila, a mulher que ele amava, o traiu e entregou seu segredo para os inimigos. Sansão perdeu sua força, foi capturado e cegado pelos filisteus. Isso nos ensina uma grande lição. Se cercar das pessoas erradas pode nos afastar de Deus e nos levar à ruína. Mas então, como escolher bem as companhias? Primeiro, ande com quem fortalece sua fé. Busque amizades que te aproximem de Deus e te incentivem na caminhada espiritual. 2. Seja luz, mas tenha discernimento. Podemos ajudar pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas sem permitir que isso nos afaste dele. 3. Peça direção ao Espírito Santo. Ore para que Deus traga para a sua vida pessoas que vão te ajudar a crescer espiritualmente. Agora me conta, você já precisou se afastar de alguém para manter sua fé firme? Como foi essa experiência? Escreva nos comentários, porque seu testemunho pode inspirar outras pessoas. Número 3. O falso controle. Quando tentamos resolver tudo sozinhos e não deixamos Deus agir. Imagine um viajante segurando uma mochila cheia de pedras. Ele caminha por horas, cansado, com dor nos ombros, mas se recusa a largar o peso. Mesmo quando alguém oferece ajuda, ele insiste. Não, eu preciso carregar isso sozinho. Muitas vezes fazemos o mesmo na nossa vida espiritual. Tentamos resolver tudo sozinhos, controlar cada detalhe, como se Deus precisasse da nossa ajuda para agir. Mas quanto mais tentamos controlar, mais nos sobrecarregamos e menos ouvimos a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Deus havia prometido um filho, mas como a promessa demorava a se cumprir, eles decidiram ajudar a Deus. Sara deu sua serva, Agar, para Abraão e Ismael nasceu. Mas essa decisão trouxe conflitos e consequências que poderiam ter sido evitadas se tivessem esperado em Deus. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Como soltar o controle e deixar Deus agir? 1. Ore e entregue a Deus seus planos. Confie que Ele sabe o que é melhor para você. 2. Espere o tempo de Deus. Ele nunca se atrasa e suas promessas se cumprem no momento certo. 3. Aprenda a descansar na presença dEle. A paz vem quando entregamos nossa ansiedade e deixamos Ele guiar nosso caminho. 4. O peso do orgulho. Quando nos achamos autossuficientes e fechamos os ouvidos para Deus. Você já tentou ensinar algo a alguém que acha que já sabe tudo? A pessoa não ouve, não aceita conselho e segue pelo caminho errado. Até perceber que poderia ter evitado muitos problemas se tivesse escutado. Assim acontece com muitos de nós quando deixamos o orgulho nos dominar. Achamos que sabemos o suficiente, que podemos tomar nossas próprias decisões sem consultar Deus e que não precisamos mudar. Mas a Bíblia nos alerta. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ele se orgulhava de seu império, acreditando que sua força e inteligência o tornaram grande, mas Deus o humilhou, tirando-lhe a sanidade, até que ele reconhecesse que toda a glória pertence ao Senhor. Daniel 4, 30, 37. Como vencer o orgulho e manter um coração ensinável? 1. Reconheça que sem Deus nada somos. João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. 2. Esteja disposto a aprender e ser corrigido. Um coração humilde sempre está aberto para crescer. 3. Lembre-se que tudo vem de Deus. Suas conquistas, talentos e oportunidades são dádivas dele. Número 5. A voz da ansiedade. Quando nos preocupamos demais e não conseguimos ouvir Deus.
Imagine um rádio tentando sintonizar uma estação, mas há muito ruído atrapalhando o sinal. Quanto mais barulho, mais difícil é ouvir a mensagem. Assim é a nossa mente quando está dominada pela ansiedade. Ficamos tão preocupados com o futuro, tão cheios de medo, que a voz de Deus se torna abafada. Foi o que aconteceu com Marta, quando Jesus foi visitar sua casa. Enquanto sua irmã Maria estava sentada aos pés do Mestre, ouvindo cada palavra, Marta estava ansiosa, preocupada com os afazeres e perdendo o que realmente importava. Lucas 10, 41, 42. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Como vencer a ansiedade e ouvir a Deus? Busque primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33 nos ensina que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. 2. Entregue suas preocupações a Ele. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem seus pedidos a Deus em oração. 3. Aprenda a descansar na presença do Senhor. Confiar em Deus traz paz, pois sabemos que Ele está no controle. E se essa mensagem já falou com você até aqui, aproveite este momento para deixar seu like. Isso não é só um clique, é um sinal de que você deseja ouvir mais a Deus e fortalecer sua fé, e está abençoando o nosso canal. Agora vamos ao 6º segredo, o peso do passado, quando não deixamos o que já passou, e isso nos impede de ouvir Deus. Imagine um corredor tentando ganhar uma corrida, mas carregando uma mochila cheia de pedras. Por mais que ele corra, o peso o atrasa, e ele nunca consegue avançar como deveria. Assim é quem vive preso ao passado, carregando culpas, dores e arrependimentos que Deus já nos chamou para deixar para trás. Foi o que aconteceu com a esposa de Ló. Deus ordenou que ela e sua família saíssem de Sodoma, sem olhar para trás. Mas ela não conseguiu se desprender do passado. Virou-se para olhar e foi transformada em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Quantas vezes Deus quer nos levar para um novo tempo, mas continuamos presos a feridas, erros e lembranças que já deveríamos ter deixado para trás. Como abandonar o peso do passado e seguir em frente com Deus? Reconheça que Deus já perdoou seu passado. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Pare de reviver erros antigos. O inimigo quer te lembrar dos seus fracassos, mas Deus quer que você olhe para o seu futuro com esperança. 3. Acredite que Deus tem algo maior para você. Filipenses 3, 13, 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. E você? Existe algo do passado que você precisa entregar a Deus? E se tiver, escreva nos comentários e declare: hoje eu deixo meu passado nas mãos do Senhor. Número 7. O silêncio na oração. Quando falamos demais e não damos espaço para ouvir Deus. Você já tentou conversar com alguém que fala o tempo todo e não deixa espaço para a resposta? A pessoa despeja palavras, explica, reclama, pede, mas nunca para ouvir. Muitas vezes fazemos isso com Deus. Oramos, pedindo, clamando, falando dos nossos problemas, mas não paramos para ouvir o que Ele tem a dizer. E Deus fala no silêncio, na quietude do coração. 1 Reis 19, 11, 12. Elias esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas o Senhor falou num sussurro suave. Como aprender a ouvir a voz de Deus na oração? Primeiro, não faça da oração um monólogo. Depois de falar, fique em silêncio e permita que Deus responda ao seu coração. 2. Pratique momentos de solitude com Deus. Jesus frequentemente se retirava para orar sozinho e ouvir o Pai. 3. Leia a palavra e medite nela.
Muitas respostas de Deus já estão na Bíblia, esperando para serem descobertas. Segredo número 8. A mente cheia de ruídos. Quando as distrações do mundo nos impedem de ouvir Deus. Você já tentou conversar com alguém enquanto a TV está ligada no volume máximo? Notificações do celular não param de chegar e sua mente está cheia de preocupações? Você escuta a pessoa falando, mas não entende direito, porque há muito barulho ao redor. Agora pense, quantas vezes tentamos ouvir Deus nesse mesmo ambiente? Com a mente cheia de distrações, problemas e entretenimento sem fim, é como tentar sintonizar uma estação de rádio com interferência. A mensagem está lá, mas não conseguimos captar. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no tempo de Moisés. Enquanto Moisés subia ao monte para receber as tábuas da lei diretamente de Deus, o povo ficou impaciente e se distraiu com as coisas deste mundo. Em vez de esperar pelo Senhor, eles se voltaram para a idolatria, construíram um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo. Êxodo 32:8. Depressa se desviaram do caminho que lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. No como reduzir o barulho e ouvir Deus com clareza. 1. Reduza o excesso de informações. Nem tudo o que consumimos alimenta nossa alma. Escolha o que edifica. 2. Aprenda a ter momentos de silêncio. Desligue-se das distrações e reserve tempo para Deus. 3. Peça discernimento ao Espírito Santo. Ele nos ajuda a filtrar o que realmente importa. 9. O peso da falta de perdão. Quando guardamos ressentimentos e isso bloqueia nossa comunhão com Deus. Você já tentou beber água de um copo sujo? Mesmo que a água seja pura, a sujeira do copo contamina tudo. Assim também acontece quando tentamos nos aproximar de Deus, mas guardamos mágoas e ressentimentos. Nosso coração fica poluído, impedindo-nos de ouvir a voz do Senhor com clareza. Na Bíblia, vemos um exemplo forte disso na história de José e seus irmãos. José foi vendido como escravo, injustiçado e preso, mas nunca permitiu que o rancor tomasse conta do seu coração. Quando teve a chance de se vingar, escolheu perdoar. Gênesis 50:20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida, como liberar o perdão e restaurar sua conexão com Deus. 1. Lembre-se de que fomos perdoados por Deus. Assim como recebemos perdão, devemos oferecê-lo. Mateus 6:14-15. E 2. Entenda que perdoar não é aprovar o erro do outro, mas se libertar do peso. O rancor só aprisiona quem o carrega. 3. Ore por aqueles que te machucaram. Isso transforma o coração e nos aproxima de Deus. Agora, o último e mais importante segredo, número 10. O distanciamento de Jesus. Sem ele, não há caminho para falar com Deus. Imagine um viajante tentando chegar a um destino sem mapa, sem bússola e sem ninguém para guiá-lo. Ele pode até tentar encontrar o caminho sozinho, mas acabará perdido. Assim é quem tenta ouvir a voz de Deus sem estar verdadeiramente ligado a Jesus. É o fio de conexão principal. João 14:6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos querem respostas, querem sentir Deus perto, mas se afastam daquele que é a ponte entre nós e o Pai, Jesus Cristo. Sem ele, nossa conexão fica cortada e a voz de Deus se torna distante. Como restaurar sua comunhão com Deus através de Jesus? Primeiro, reconheça que Jesus é o único caminho. Não há atalhos. É por meio dele que ouvimos e conhecemos o Pai. 2. Tenha uma vida de intimidade com Cristo. Ore, leia os Evangelhos e busque conhecê-lo mais. 3.
Se entregue verdadeiramente a Ele. Não basta apenas acreditar, é preciso viver conforme seus ensinamentos. Jesus não é apenas um mestre ou um exemplo de vida. Ele é o nosso intercessor, a ponte entre nós e o Pai. Sem Ele, nossa conexão com Deus está quebrada. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A verdade é que Deus sempre esteve falando, mas muitas vezes somos nós que estamos ocupados demais, ansiosos demais ou distantes demais para ouvir. Mas hoje você tem a chance de dar um passo na direção certa. Liberte-se do que te afasta da voz de Deus e busque uma comunhão verdadeira com Ele. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se esse vídeo te ajudou, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam fortalecer sua fé. Que Deus te abençoe e te guie a cada dia. Nos vemos no próximo vídeo.